atualmente, muitas pessoas têm me abordado perguntando sobre a série Adolescente, né? E eu não tinha assistido, mas aí pacientes falaram da série, colegas falaram da série, familiares perguntaram da série. Falei, bom, vamos lá, né? Deve ser ótima a série. Eu assisti e pensei muitas coisas a respeito da série. Mas eu confesso para vocês que o que mais me intrigou foi a repercussão disso, né? Eu acho que quando tem essa comoção, né, e as pessoas procuram, é porque talvez elas estejam prontas para falar sobre um determinado tema, né? Talvez elas tenham encontrado ali um espaço para poder falar sobre o seu adolescente, sobre o não saber o que fazer, sobre o vazio, sobre as tentativas frustradas que os pais têm de chegar e o filho está lá no quarto, não quer falar. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como nós vemos, uma troca, um bate-papo. E talvez eu acho importante essa questão do que a gente não vê, não escuta. E somente quando tem uma coisa que repercute tanto dessa forma, que a gente começa a prestar mais atenção, né? Então, ir por esse viés também. O que desperta, né? Por que essas situações despertam toda essa comoção na gente, né? Enfim. Então, são muitos viés que a gente precisa ir nessa série. Ela tem, assim, N situações que são importantes e que a gente pode estar olhando, buscando, né? E até instruindo as pessoas com quem a gente atende, os pais, os adolescentes, né? Às vezes a gente não percebe na própria psicoterapia ou na análise algumas coisas que, peraí, né? Ele está ficando muito do quarto, porque hoje nós estamos nessa era, né? Na era do quarto, enfim. Nós somos mães, as três, né? Então a gente pensa, cada uma com seus filhos na sua fase, a gente pensa assim, sempre foi importante falar sobre a infância, sobre a adolescência, sobre as fases da vida, mas eu acredito que nesse momento, com o novo modo de funcionar do mundo, né? Que a gente está vendo o excesso da tecnologia, o quarto, como você disse, é um novo olhar, uma outra parte que a gente tem que começar a olhar, né? Antes a gente olhava para outras coisas, a gente fala, na nossa época, a nossa mãe reclamava e brigava com a gente por causa de outros motivos, que a gente também desafiava e tinha as nossas dificuldades, os nossos compromissos, as dificuldades do mundo. Hoje são outras, né? Por isso que acho que chama essa atenção para um olhar que a gente está deixando esse lado agravar, não sei se é essa palavra, sabe? Sim. Então acho que essa série vem trazer esse olhar para esse novo momento que a gente está vivendo, né? Eu dos acho jovens. que é importante a gente entender o que está acontecendo aí, né? Porque na adolescência, resumidamente, a parte que sente as coisas, ela já se desenvolveu, que é a amígdala cerebral, né? Então, ela se desenvolveu, está pronta. Você sente tudo com muita intensidade, então você vai ouvir o jovem falar assim, eu estou muito irritado, né? Estou muito estressado, ai, eu amo muito, tudo é muito, né? Mas tem um motivo, né? Isso já foi desenvolvido, está pronto, e ele está recebendo esse estímulo com uma intensidade muito alta, um volume muito alto. Porém, a parte que pensa, que planeja, que gerencia isso tudo que ela sente, que é o córtex pré-frontal, não está pronto. Ele vai ficar pronto aos 20, 25 anos. Então, olha só, é como se eu pegasse um carro, vamos lá, eu não entendo de carro, mas uma Porsche e sem freio, ou um freio ineficaz. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo com o jovem, né? E eu acho que na clínica eu escuto frases que às vezes me preocupam. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem também, mas eu escuto assim, eles não me entendem, eles não me escutam, eu acho que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho pânico.
Não é possível, gente. Eu tenho TDAH, autismo. Se você fizer o teste comigo, você vai ver que eu tenho. Então, uma necessidade de encontrar algo que responda a essa ansiedade, essa angústia que ele próprio está sentindo, né? Eu já vejo a questão dentro do consultório, né? Dos pais que não validam os filhos na questão de contar para eles o que está acontecendo. Tem alguns que trazem assim, nossa, tem o meu avô que ficou doente e eu não estou sabendo. Minha mãe não deixou fazer isso, não deixou fazer aquilo, e aí depois eu fui saber que era porque o meu avô estava doente. Como que eles podem esconder uma coisa tão assim importante? Então, parece que a gente quer poupar, né? Os adultos querem poupar dessas situações de frustrações e consequências da vida, do cotidiano, em prol de algum tipo de compensação pela falta de estar mais presente, de conversar mais, de escutar mais. Então, eu penso que talvez seja isso. Estamos num mundo onde está tudo muito rápido, né? O nosso tempo, Cronos e Kairos, né? Que a gente está muito fora e cada um tem um tempo. Então, às vezes, um adolescente de 16 anos ainda pergunta para a mãe se ela pode assistir um filme que tem uma censura da idade dela, um pouquinho maior da idade dela. E isso não é uma coisa, não, é real, isso acontece. Então, eu acho que o que falta para nós, enquanto pais, né, minha filha já é grande, mas mesmo assim, o que falta, e eu sempre oriento, escutem, sentem, entendam o que ele está querendo trazer. E aí o que acontece? Aquilo não foi trabalhado, não foi escutado, não foi colocado para fora, ninguém sabe, só a criança. E ela, como você disse, ela ainda não tem capacidade de medir riscos. Então ela não sabe quanto que aquilo vai trazer consequências importantes no futuro. E aí acaba acontecendo tudo o que a gente vê, né? E principalmente essa questão do filme retrata muito isso também, em vários momentos, tanto o policial com o filho, né? A irmã do menino que ficou totalmente ali suscetível, né? O próprio pai que não sabia nada do filho, ele ia jogar futebol com o filho, mas outras coisas que ele gostava, ele não sabia que o adolescente gostava de artes, né? Então, é isso, eu acho que é a escuta, um tempo para estar mais próximo, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que em algum momento nós vamos errar, acertar sempre não dá, né? Nós sabemos isso como mãe, mas eu acredito que uma das maiores lições que a gente precisa aprender é o conversar, o diálogo, né? Escutar o outro, essa comunicação, né? Olhar para o outro, escutar o outro. Eu acho que isso é o que a gente mais precisa estar atento e conversar mesmo, procurar ajuda, né? A gente conversa, procura ajuda, lê um livro, procura ajuda profissional, porque a gente... E tolerar ouvir. Acho que com adolescente a gente tem que tolerar ouvir, porque assim, às vezes a gente fala, eu sou mãe, não, você pode falar o que você quiser, que a mamãe vai estar aqui. Sim, você pode falar o que você quiser. Mas será que eu consigo ouvir o que ele vai trazer? Se for diferente daquilo que eu penso, dos meus valores? Então, não é que a gente tenha que concordar, é diferente, mas a gente tem que ouvir. Eu preciso ouvir, entender o que ele está sentindo, lembrar dessa coisa do sentimento, né, que ele sente muito e que ele não consegue gerenciar, para daí sim, respira fundo, pai e mãe, né? Mesmo que você escute uma coisa assim, respira fundo e aí você pensa como intervir para que você possa fazer isso com afeto. Às vezes a gente acha que está tudo bem, está tudo, né, certinho, mas não, tem essas dúvidas embutidas que eles, de alguma forma, eles demonstram, né, eles trazem, e é essa abertura que talvez a gente precise dar para essas crianças, né, porque ele tem que ter uma confiança para poder falar de uma coisa que entre aspas, dentro de um tabu, proibido.
Então, eu acho que são essas nuances dentro desse processo. É se preparar para ouvir e para conversar. Eu estou acostumada a receber os jovens do consultório e eles contarem para mim: olha, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, e aí assim, só que meus pais não querem que eu namore. E aí eu pergunto assim: então, mas o que é namorar? Aí ele fica: é a gente saber que um gosta do outro. Então, assim, essa escuta é importante, porque às vezes criança não namora, tá? Também concordo com isso. Mas quando você escuta uma criança falando isso, ele não está usando o termo namoro como nós pensamos. Então, primeiro escute, veja do que se trata, do que ele está falando, que sentimento é esse, né? Pergunte o que é namorar para você, filho, filha. E aí talvez a gente possa conversar mais, orientar, né, de maneira segura do que deve ser feito, como ele deve caminhar, enfim.